Oi, tudo bem? Eu sou o Frei Joaquim, este é o canal Herdeiros de Homero. Hoje quero apresentar um livro que há muito tempo eu gostaria de ter lido. Deus, um Delírio, do cientista biólogo Richard Dawkins. Esse livro é de um amigo meu aqui de Uberlândia, o Ítalo, que me emprestou esse livro. Então fazia tempo que eu estava lendo, eu comecei, depois parei, que era um livro instigante, um livro que mexe muito com a gente, né? E retornei, reli a parte que eu tinha começado e tá aqui. É um livro sobre ateísmo. Eu já deixo bem claro aqui, né, que eu tenho fé em Deus. E eu li esse livro por curiosidade, para ter também argumentos, mas foi muito interessante essa leitura, gostei muito. Então vou fazer aqui uma resenha, uma apresentação desse livro para quem se interessa, olhando algumas partes do livro, porque assim ele é bem denso, né? E na área de biologia muitas coisas assim a gente deixa passar na leitura, né? E uma explicação aqui fica bem complicado. Deus, um Delírio. Foi publicado em 2006. É desse cientista aqui, o Dawkins, Richard Dawkins, a foto dele, né? Que nasceu em 1941 em Nairobi, mas cresceu na Inglaterra e estudou em Oxford. E este livro ele nasce a partir de um contexto aí do início do século, né? Do século que nós estamos aí, século 21, num tempo de guerras, né? Principalmente guerras religiosas, ataques terroristas, como lá em Nova York, do World Trade Center, ataques com motivações religiosas. Isso instiga o autor e, ao mesmo tempo, intriga. O que faz uma pessoa, em nome de uma fé, matar tanta gente, né? Destruir tantas pessoas? Então, nós temos aqui um livro em prol do movimento ateísta, né? Então ele quer lançar que é melhor você viver sem superstição religiosa, sem fé em Deus, né, do que em nome desta fé ou das diversas fés assim que tem, né, diversas crenças, você atacar e matar pessoas, né? Então assim, o objetivo desse livro, ele fala, é não apenas provocar os religiosos convictos, mas principalmente levar os religiosos por inércia a pensar racionalmente a sua religião. A pensar por que eu acredito, né? Quais as bases que eu tenho da minha fé. E aqui ele convida a trocar a fé, a superstição, pelo orgulho ateu e pelo amor à ciência, né? Então é um livro provocador. É um livro assim que, pelo título, já mexe com a gente, né? Deus, um delírio. Essa palavra delírio inquietou muitos psiquiatras, ele diz aqui no prefácio, que consideram o termo muito técnico para ser usado à toa, né? Um título de livro, delírio. E ele vai dizer, olha, ele seguiu o dicionário da Penguin, que define delírio, delusion, como crença ou impressão falsa. Então esse seria o significado de delírio aqui. Então ele dizia na epígrafe, olha, para provocar, não é o bastante ver que um jardim é bonito sem ter que acreditar também que há fadas escondidas nele. Então já começa por aí, essa questão do delírio. Você vê um jardim tão bonito, que seria o mundo, né? E depois você começa a acreditar, mas tem fadas lá. Assim ele fala, né? Você tá aqui nesse mundo já tão perfeito e você fica acreditando, fisicamente, né? O mundo fica acreditando que existe um Deus, né? Que são essas fadas que você encontraria num jardim. Essa é a epígrafe do livro. Ele é dedicado ao estudioso Douglas Adams, em memória a este estudioso, que nasceu em 1952 e morreu em 2001. E aqui, então, o autor vai trazer várias referências a Einstein, a questão aí da evolução. Então, tudo isso ele vai mostrar nesse livro. Então, eu dividi em partes, né, pegando o sumário. Primeiro, um descrente profundamente religioso, e ele vai trazer várias reflexões de Einstein para o livro, né?
Então, dentre algumas coisas, gente, vou pegar pequenos trechos e comentar aqui. Então, ele dizia, né, que uma das declarações mais citadas de Einstein é: sem a religião, a ciência é capenga. Sem a ciência, a religião é seca. Pronto. Mas Einstein também diz, aí ele começa com outras reflexões do Einstein. É claro que era mentira o que você leu sobre minhas convicções religiosas. Uma mentira que está sendo sistematicamente repetida. Não acredito num Deus pessoal e nunca neguei isso, e sim o manifestei claramente. Se há algo em mim que possa ser chamado de religioso, é a admiração ilimitada pela estrutura do mundo, do modo como a nossa ciência é capaz de revelar. Então, o Deus de Darwin seria essa natureza, esse mundo que se expõe para nós, né? Esse mundo que está diante de nossos olhos. Einstein também diz, olha, sou um descrente profundamente religioso, que é o título desse capítulo, né? Isto é, de certa forma, um novo tipo de religião. Jamais imputei à fé um propósito ou um objetivo, nem nada que possa ser entendido como antropomórfico. O que vejo na natureza é uma estrutura magnífica, que só compreendemos de modo muito imperfeito, e que não tem como não encher uma pessoa racional de um sentimento de humildade, e é um sentimento genuinamente religioso, que não tem nada a ver com misticismo, né? A humildade diante do mistério da natureza. A ideia de um Deus pessoal me é bastante estranha, me parece até ingênua. Então ele vai trabalhar muito isso aqui, né? Essa questão de acreditar num Deus que organiza o mundo, cria, organiza e interfere na vida humana. Então, ele vai trazer várias questões sobre isso. Depois nós temos o autor fazendo, eu gostei muito dessa parte, né? Uma definição do que é deísta, do que é ser deísta e ser panteísta, né? Ele vai falar de Diderot, de Voltaire, de Spinoza. Então, vamos lá. Preparem-se, né? Refresquemos nossa memória sobre a terminologia. Um teísta acredita numa inteligência sobrenatural, que além de sua obra principal, a de criar o universo, ainda está presente para supervisionar e influenciar o destino subsequente de sua criação inicial. Então, o teísta acredita nisso, né? Deus interfere aí. Em muitos sistemas teístas de fé, a divindade está intimamente envolvida nas questões humanas. Católicos, cristãos, nós acreditamos nisso, né? Deus se envolve conosco, atende a preces, perdoa os nossos pecados, intervém no mundo realizando milagres, preocupa-se com boas e más ações e sabe quando as fazemos, ou até quando pensamos fazê-las. Agora, esse é o deísta, né? Esse é o teísta. Teísta. O deísta também acredita numa inteligência sobrenatural, mas uma inteligência cujas ações se limitaram a estabelecer as leis que governam o universo. Para que Voltaire era assim. Era deísta, também de Diderot. Acredita num Deus que organiza o universo e o Deus deísta, nunca intervém depois. E certamente não tem interesse específico nas questões humanas. Ele cria, organiza esse universo e fica lá de cima assistindo. Ele não interfere. O deísta acredita nisso. Agora, os panteístas não acreditam num Deus sobrenatural, mas usam a palavra Deus como sinônimo não sobrenatural para a natureza, ou para o universo, ou para a ordem que governa seu funcionamento. Os deístas diferem dos teístas pelo fato de o Deus deles não atender às preces, não estar interessado em pecados ou confissões, não ler nossos pensamentos e não intervir com milagres caprichosos. Os deístas diferem dos panteístas pelo fato de que o Deus deísta é uma espécie de inteligência cósmica, mais que o sinônimo metafórico ou poético dos panteístas para as leis do universo. O panteísmo é um ateísmo enfeitado. O deísmo é um teísmo amenizado. O teísta acredita que Deus interfere. O deísta que Deus organizou tudo e não interfere. O panteísta acredita nas forças da natureza, né? Seria
Deus usando o nome de Deus usado para significar a natureza, né? É Deus presente na natureza. Ele diz, um ateísmo enfeitado. Gostei demais dessa parte. Então isso que eu vou falar do primeiro capítulo aí, né? Ele vai lançar mesmo na cara da gente tudo que ele pensa sobre o Deus do Antigo Testamento, né? Meu Jesus, essa parte é bem complicada. Então, depois nós temos o capítulo 2, a hipótese de que Deus existe. E aí, gente, ele vai falar de monoteísmo, politeísmo e o agnosticismo, né? A pessoa agnóstica, ela acredita que existe algo, mas não sabe o que é, de que maneira que é que esse algo se manifesta, né? Como que ele age na natureza. Então eu escolhi aqui da página 74 um trecho em que ele fala que o agnosticismo ele é pobre, né? Então vamos lá. Não há nada de errado em ser agnóstico, nos casos em que não há provas, nem para um lado nem para o outro. É a posição mais razoável, o agnóstico, que não é nem monoteísta, nem politeísta, nem deísta, nem teísta, né? Carl Sagan tinha orgulho de ser agnóstico quando lhe perguntava se havia em outros lugares, se havia vida em outros lugares no universo. Quando ele se recusava a se comprometer, seu interlocutor o pressionou pedindo sua opinião por instinto, e ele respondeu, de forma informal, mas eu não tento não pensar pelo instinto. Não há problema nenhum em guardar suas reservas até que surjam provas. Então ele vai falar disso. Até chegar no capítulo 3, que são as provas para a existência de Deus, as provas de Tomás de Aquino. Fala também das probabilidades. Então, gente, assim, são muitas coisas interessantes aqui. Mas ele vai pegar, já no capítulo 3, essas provas de Santo Tomás de Aquino, que são os argumentos para a existência de Deus, e isso a gente estuda na teologia, né? Olhando aí para a Suma Teológica. Olha o que ele diz. As 5 provas declaradas por Tomás de Aquino no século XIII não provam nada, e é fácil mostrar como são vazias. Ele fala, eu hesito em dizer isso, apesar da grandiosidade do Tomás de Aquino, né? Da sua eminência. Ele diz que as 3 primeiras são apenas modos diferentes de dizer a mesma coisa, e podem ser analisadas juntas. Então vou ler para vocês aqui. A primeira prova da existência de Deus. O motor que não é movido. Nada se move sem um motor anterior. Isso nos leva a uma regressão, da qual a única escapatória é Deus. Alguma coisa teve de fazer a primeira se mover, e a essa coisa chamamos Deus. Uma coisa que fez a primeira coisa se mover. Segunda prova, a causa sem causa. Não, nada é causado por si só. Todo efeito tem uma causa anterior. E novamente somos forçados à regressão. Ela só é concluída por uma causa primeira a que chamamos Deus. Terceiro argumento, o argumento cosmológico. Deve ter havido uma época em que não existia nada de físico. Mas como as coisas físicas existem hoje, tende a ter havido algo de não físico para provocar sua existência. A esse algo chamamos Deus. Ele vai destrinchar esses argumentos, acabar com Tomás de Aquino, né? Então ele fala, todas envolvem uma regressão infinita. A resposta a uma pergunta suscita uma pergunta anterior e assim há de infinitum. Então ele fala dessa ideia de regressão e invoca um Deus para encerrá-la. E aí ele vai acabar com Tomás. O quarto argumento é o argumento de grau. Percebemos que as coisas do mundo, que é Tomás de Aquino, diferem entre si. Há graus de, digamos, bondade ou perfeição, mas só julgamos esses graus sem comparação a um máximo. Os seres humanos podem ser tanto bons quanto ruins, portanto o máximo da bondade não pode estar em nós. Tem de haver, portanto, algum outro máximo para estabelecer o padrão da perfeição. E a esse máximo chamamos Deus. Então ele fala, isso agora é o Dawkins, isso é um argumento? Também seria possível, as pessoas variam quanto ao fedor, mas só podemos fazer a comparação pela referência a um máximo perfeito de fedor concebível. Aí não vou ler mais não, porque tem hora assim, não é que ele ofende a fé,
mas ele tem uma ironia e um humor ferino. Então, se você é muito religioso, no sentido tradicionalista, você vai ficar chocado com algumas partes desse livro, né? Então é perigoso assim você ficar bem estressado com ele. Quinto argumento, o argumento teológico, o argumento do design, que ele vai trabalhar muito essa questão do design. Então ele diz, olha, o Tomás de Aquino, as coisas do mundo, especialmente as coisas vivas, parecem ter sido projetadas. Nada que conhecemos parece ter sido projetado a menos que tenha sido projetado. Tem de haver, portanto, um projetista e a ele chamamos Deus. Tomás de Aquino, aí ele vai falar, olha, usou a analogia de uma flecha avançando para o alvo, mas um míssil antiaéreo moderno guiado a calor teria se adequado melhor a seus propósitos. Ele começa a falar desse design criativo e ele diz, esse design é o único que ainda é regularmente usado hoje em dia. E ainda soa para muita gente como argumento determinante do nocaute. Então ele vai falar muito disso, gente. Também do argumento ontológico e outros argumentos. Ele vai falar da tese de Douglas Gaskin. Então achei interessante essa tese aqui, olha. E aí ele diz, olha, nessa tese, né, que são 7 proposições. Preparem-se. Primeiro, a criação do mundo é a realização mais maravilhosa que se pode imaginar. Segundo, o mérito de uma realização é o produto de A. Sua qualidade intrínseca. B. Da sua capacidade da capacidade do seu criador. 3. Quanto maior a incapacidade ou desvantagem do criador, mais impressionante é a realização. 4. A desvantagem mais formidável para um criador seria a inexistência. 5. Portanto, se supusermos que o universo é o produto de um criador existente, podemos conceber um ser maior, quer dizer, aquele que criou todas as coisas sendo inexistente. 6. Um Deus existente, portanto, não seria um ser maior que o qual não se pode conceber outro ser. Porque um criador ainda mais formidável e incrível seria um Deus que não existisse. Portanto, 7. Deus não existe. Então esse Gask não provou de verdade que Deus não existe, está dizendo o Dawkins. Com a mesma moeda, Anselmo também não provou que ele existe, né? Então nós ficamos aí, ele, né, nesse capítulo vai trabalhar vários argumentos, argumento das escrituras, argumento dos cientistas admirados e religiosos, fala também da aposta de Pascal, que é muito interessante. Aqui na página 146, ele fala dessa questão aí do Pascal, que a gente estuda também na teologia. Olha, o grande matemático francês Blaise de Pascal achava que, por mais improvável que fosse a existência de Deus, há uma simetria ainda maior na punição por errar no palpite. É melhor acreditar em Deus, porque se você estiver certo, poderá ganhar o júbilo eterno. Se estiver errado, não vai fazer a menor diferença. Por outro lado, se você não acreditar em Deus e estiver errado, será amaldiçoado para todo sempre. E se estiver certo, não vai fazer diferença. Pensando assim, a decisão é óbvia, acredite em Deus. Depois ele fala do Teorema de Bayer, página 150, e ele vai analisando tudo isso, né? Não dá tempo, e nem pretendo fazer isso aqui, porque é um livro que você tem que ler como um estudo mesmo, sabe? Já aqui, no capítulo 4, porque quase com certeza Deus... Ah, não, né? Não. 150, desculpa. Então, aqui na 150, o Teorema de Bayer diz o seguinte: temos um senso de bondade. As pessoas fazem maldades. Hitler, Stalin, Saddam Hussein. A natureza faz maldades, terremotos, tsunamis, furacões. Pode haver milagres de pequena dimensão. Perdi minhas chaves e a reencontrei. Pode haver milagres de grandes dimensões. Jesus pode ter ressuscitado de entre os mortos. As pessoas têm experiências religiosas. Então ele vai falar desses argumentos de Bayer, argumentos bayesianos. Então ele diz, se é isso que vale alguma coisa, no final da corrida maluca, na qual Deus larga bem na frente, depois fica muito para trás, depois consegue voltar à marca dos 50% de onde partiu, ele por fim acaba na estimativa de Winning, que é um estudioso, com uma probabilidade de 67% de existir.
Então ele fala que talvez Deus mesmo exista, né? Esse teorema de Bayer. Uma conclusão interessante, ó. Quem criou Deus? Que a maioria das pessoas pensantes descobre por si só. Um Deus projetista não pode ser usado para explicar a complexidade organizada, porque qualquer Deus capaz de projetar qualquer coisa teria que ser complexo o suficiente para exigir o mesmo tipo de explicação para si mesmo. A existência de Deus nos coloca diante de uma regressão infinita, os argumentos de Tomás, da qual ele não consegue nos ajudar a fugir. Esse argumento, ele vai mostrar no capítulo seguinte, demonstra que a existência de Deus, embora não seja tecnicamente descartável, é muito, mas muito improvável mesmo. Aí vem o capítulo 4, né? Porque quase com certeza Deus não existe, gente do céu. Ele vai falar do design inteligente, da seleção natural como conscientização, a complexidade irredutível, os memes culturais, a ideia de Deus que foi passada pelas culturas, né, de geração em geração. E ele tem aqui na página 263, eu não vou ficar lendo na cabeça de vocês tudo isso não, 263 ele tem os memes religiosos, que são coisas que vão sendo impressas na nossa mente. Olha, você sobreviverá à sua própria morte. Se você morrer como mártir, vai para uma parte do paraíso especialmente maravilhosa, onde se regalará com 72 virgens. Reserve um pouco de pena para as pobres virgens. Ele tem sempre essas ironias. Heredes, blasfemos e apóstatas devem ser mortos ou punidos, por exemplo, pelo ostracismo em relação às suas famílias. A crença em Deus é uma virtude suprema. Se você percebeu que sua crença está vacilando, trabalhe duro para restaurá-la. E implore a Deus para ajudá-la a combater a descrença. Ele abre parênteses. Em minha discussão sobre a aposta de Pascal, mencionei a estranha pressuposição de que a única coisa que Deus realmente quer de nós é a fé. Naquele momento, tratei o assunto como uma anomalia, agora temos uma explicação para ele. A fé, crença sem evidência, é uma virtude. Quanto mais suas crenças desafiarem as evidências, mais virtuoso você será. Fiéis virtuosos que conseguem acreditar em alguma coisa muito estranha e insustentável, em franca oposição às evidências e à razão, são especialmente recompensados. Todo mundo, mesmo que não possui crenças religiosas, deve respeitá-las, com um respeito mais automático e mais sem questionamentos que o aceitável para qualquer outro tipo de crença. Então ele fala, por que quando se fala de religião a gente tem que aceitar? Né? Aquilo que é falado de religião, ninguém pode intrometer, né? Existem coisas estranhas como a trindade, a transubstanciação, a encarnação, que não nos cabe compreender. Nem tente entendê-las, porque a tentativa pode destruí-las. Aprenda a se satisfazer chamando-as de mistérios. Lembre-se das virulentas condenações da razão feitas por Martinho Lutero e pense em quão protetoras da sobrevivência dos memes elas seriam. Então ele vai falar a página em que ele disse sobre isso, né? A música, a arte e as escrituras são marcas autorreplicantes de ideias religiosas. Depois ele passa para o capítulo 6, as raízes da moralidade, né? Ninguém precisa de Deus para ter princípios morais. E aqui ele vai falar, por que somos bons, né? É interessante esse capítulo. Eu sou bom porque eu tenho fé? Ele vai falar que não, que teve muitas coisas que, em nome da fé, as pessoas mataram, né? Assassinaram. Então, muito interessante essa parte também. E ele fala ali do livro do bem e do Zeitgeist, ou o espírito de época, moral mutante. Ele traz os novos 10 mandamentos. Achei isso aqui também muito interessante. Página 339, olha. Os novos 10 mandamentos. Não faça aos outros o que não quer que façam com você. Em todas as coisas, faça de tudo para não provocar o mal. Trate os seres humanos, as outras criaturas e o mundo, em geral, com amor, honestidade, fidelidade e respeito. Não ignore o mal nem evite administrar a justiça, mas sempre esteja disposto a perdoar erros que tenham sido reconhecidos por livre e espontânea vontade e lamentados com honestidade. Então, aqui ele está falando, olha, você pode ser bom sem acreditar em algo transcendente.
Viva a vida com um sentimento de alegria e deslumbramento. Sempre tente aprender algo de novo. Ponha todas as coisas à prova, sempre compare suas ideias com os fatos e esteja disposto a descartar mesmo a crença mais cara se ela não se adequar a eles. Jamais se autocensure ou fuja da dissidência. Sempre respeite o direito dos outros de discordar de você. Crie opiniões independentes com base em seu próprio raciocínio e em suas experiências. Não se permita ser dirigido pelos outros. Questione tudo. E aí ele fala, eu escolho mais alguns mandamentos depois dos 10 listados. Olha, aproveite sua própria vida sexual, desde que ela não prejudique as outras pessoas, e desde que os outros aproveitem as deles em particular. Sejam quais forem as inclinações deles que não lhe interessam. Porque muitas coisas que a religião faz, né, com algumas pessoas é condenar a sua vida sexual. Então ele fala, deixe as pessoas serem felizes, viva a sua também. Não discrimine nem oprima com base no sexo, na raça ou sempre que possível na espécie. Não doutrine seus filhos, gente, ele fala muito disso. Ensine-os a pensar por si mesmos, a avaliar as provas e a discordar de você. Ele fala, não existe criança católica, é criança filha de pais católicos. Não existe criança muçulmana, é criança filha de pais muçulmanos. Criança tem que decidir, ele fala, né? Isso é um problema, uma questão muito séria, né? Leve em consideração um futuro numa escala de tempo maior que a sua. Depois ele passa a falar, então, o que a religião tem de mal? Por que ser tão hostil? Por que muitas vezes a religião acabou com raças, perseguindo pessoas? Ele vai falar de trechos do livro dos Juízes, da questão das cruzadas, né, da Inquisição. Então, assim, você prepare se você for ler isso, tem que ser muito corajoso. Nesse capítulo 8, o que a religião tem de mal, por que ser tão hostil assim? Eu vou ler só uma citação que tem de abertura do George Carlin. A religião convenceu mesmo as pessoas de que existe um homem invisível que mora no céu, que observa tudo o que você faz a cada minuto de cada dia. E o homem invisível tem uma lista especial com 10 coisas que não quer que você faça. E se você fizer alguma dessas 10 coisas, ele tem um lugar especial cheio de fogo e fumaça, e de tortura e angústia para onde vai mandá-lo. Para que você sofra e queime, sufoque, grite e chore para todo sempre, até o fim dos tempos. Mas ele ama você. Nossa, eu fiquei chocado com isso. Depois do capítulo 9, infância, abuso e a fuga da religião. E a educação como parte da cultura literária, né? Essa parte eu também achei que eu já falei das crianças, né? Que ele é contra essa questão de doutrinar crianças. Mas aqui nessa educação como parte da cultura literária, ele fala de várias frases que a gente usa no dia a dia e que nascem dessa cultura bíblica literária. É interessante que ele tem assim um apreço pelo estudo da Bíblia como literatura. Ele fala, você só vai compreender verdadeiramente muitos textos se você tiver uma base bíblica de leitura, não de crença, né, no caso dele, e de mitologia grega. Então a Bíblia, a mitologia são textos fundantes, né, de culturas que estão presentes aí mesmo na pessoa que nunca leu Bíblia. Ela pode de repente falar uma dessas frases. Eu vou ler para vocês, olha que interessante, são várias frases que nascem da Bíblia que nós usamos. Crescei e multiplicai-vos, a leste do Éden, a costela de Adão. Acaso sou eu tutor do meu irmão? A marca de Caim, tão velho quanto Matusalém, escada de Jacó, terra alheia, sem olhos em Gaza, a fartura da terra, boi gordo, estrangeiro em terra estranha, terra que mana leite e mel, deixa ir o meu povo, olho por olho, dente por dente. Sabeis que vosso pecado vos há de achar. A menina dos olhos, as estrelas em sua órbita, nata em taça de príncipes, do forte saiu doçura, Filisteu, Davi e Golias, ultrapassando o amor das mulheres, como caíram os valentes, sabedoria salomônica, Jezebel, rainha de Sabá, não me contaram a metade, paciência de Jó, a sabedoria vale mais que as riquezas, Leviatã, boa palavra, vaidade das vaidades, tudo tem seu tempo, não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, não há limite para fazer livros, jardim fechado, raposinhas, as muitas águas não poderiam apagar o amor, o lobo habitará com o cordeiro,
Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Põe em ordem a tua casa, pregar no deserto, para os perversos não há paz, ser tirado da terra dos viventes. O tigre não muda suas listras, a encruzilhada, Daniel na cova dos leões. Quem semeia vento colhe tempestade. Sodoma e Gomorra, nem só de pão viverá o homem. O sal da terra, dar a outra face, onde a traça e a ferrugem corroem. Lançar pérolas aos porcos, lobo em pele de cordeiro, vinho novo em odre velho, choro e ranger de dentes. Quem não está comigo está contra mim. Julgamento de Salomão, cair em solo rochoso, a manada dos porcos desembestados, sacudiu o pó dos vossos pés. Um profeta só não é honrado em sua terra, as migalhas da mesa, sinal dos tempos, cova de ladrões, fariseu, sepulcros caiados, guerras e rumores de guerras, servo bom e fiel, separar as ovelhas dos cabritos, lavo minhas mãos, o sabá foi feito para o homem, não o homem para o sabá. Vinde a mim as criancinhas, as moedas da viúva pobre, médico de si mesmo, bom samaritano, passar do outro lado da rua, vinhas da ira, ovelhas perdidas, filho pródigo, um grande abismo entre nós e vós. Não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Atira a primeira pedra, Jesus chorou. Ninguém tem amor maior do que este. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Espinho na carne, lucro sujo, a raiz de todo mal, lute o bom combate. Eu sou o princípio e o fim, Armagedon, de profundis, covades. Todas essas citações, provérbios, estão aí até de maneira banal na boca do povo, né? Ver como que o meme literário, meme aqui, gente, seria esse recorte cultural que está presente em todos os cérebros, vai trabalhar muito isso, né? E que vem de geração em geração incutindo em nós a necessidade de uma religião. E ele fala, se você tivesse nascido numa família que não falasse nada de religião, você teria fé? Se você fosse de outra denominação religiosa, você acharia que a sua religião é a verdadeira? Então, tudo isso, né? E no fim, capítulo 10 é uma lacuna muito necessária, que ele fala que o livro dele sempre vem para algumas pessoas dessa maneira, né? Que foi uma lacuna que preenche um vazio, né? Necessário na história. Então, ele vai falar, esse livro preenche uma lacuna muito necessária. Uma piada funciona porque entendemos ao mesmo tempo os dois significados dos opostos. Aliás, eu achava que era uma piada inventada, mas não, depois ele descobriu que ela foi usada em algumas editoras, né? É deliciosamente apropriado o fato de que este livro, tão confessadamente supérfluo, seja sobre... ele vai falar sobre os filósofos aqui, né? Então, a religião preenche uma lacuna, ele pergunta, né, muito necessária. Com frequência se diz que há uma lacuna no cérebro com o formato de Deus, que precisa ser preenchida. Temos uma necessidade psicológica de Deus, um amigo imaginário, pai, irmão mais velho, confessor, confidente. E essa necessidade tem de ser satisfeita, existindo Deus de verdade ou não. Mas não é possível que Deus esteja entulhando uma lacuna que poderia ser mais bem preenchida com outra coisa? Eu vou falar, com a ciência, talvez? E aí ele vem com uma esperança para a humanidade no bem, né? A arte, a amizade humana, o humanismo preencheria essa lacuna? O amor a esta vida no mundo real, sem dar crédito a outras vidas do além-túmulo? O amor à natureza? Então ele diz, olha, em várias épocas, a religião foi considerado o alimento que supre 4 papéis principais na vida humana: explicação, exortação, consolo e inspiração. Ele vai trabalhar cada um desses temas, né? A religião seria então um preenchimento, né, de uma lacuna que a gente pode preencher, que a pessoa pode preencher com outras coisas, a não ser com Deus, se ela não quiser, né? Então vamos lá. Eu vou terminar, gente, eu não sei. É um livro bem complexo, né? Instigante para quem quer discutir temas sobre religião, mas ao mesmo tempo incomodativo, né? Ele vai falar aqui principalmente do Deus do Antigo Testamento de uma maneira que choca a gente, né? Fala que ele era vingativo. Ele vai pegar as histórias aí, por exemplo, de Ló, sobrinho de Abrão, que queria dar as filhas para os anjos que estavam na casa dele, melhor, queria dar as filhas para os
habitantes da cidade que estavam querendo arrombar a porta da casa dele para que eles não pegassem os anjos que estavam dentro da casa. Não sei se ficou bem complicado isso. Então ele falava, e ninguém defendia, né, essa ideia, a mulher não se conta. Eu posso entregar as minhas filhas à fúria desses cidadãos sexual, né, porque eles queriam pegar os anjos para abusar deles, e aí ele critica muitas passagens, né, que são assim horripilantes mesmo, do Antigo Testamento, né, coisa de sangue mesmo, assim. Então é bem complicado essa parte. Então aqui, ó, esse livro tem um humor sagaz, sarcástico, e aqui ele vai, sem piedade, atacar a fé. A fé em qualquer entidade sobrenatural ou divina. Alá, Deus católico, Deus evangélico, judeu, né? Se este livro funcionar do modo como espero, os leitores religiosos que o abrirem serão ateus quando terminarem. Eu não terminei ateu, não. Dawkins admite que dificilmente convencerá os fiéis recalcados, mas quer pelo menos atingir aqueles que creem por inércia e fazê-los assumir o ateísmo com orgulho. O tom é de quem quer mesmo mudar o mundo. Para tal, o biólogo usa argumentos contundentes e muito bem embasados para questionar a tese do design inteligente e a própria existência de Deus, sugerindo hipóteses darwinistas, fala muito de Darwin, para nossa predisposição psicológica a acreditar em uma entidade divina. Mais que isso, Dawkins faz um apelo apaixonado contra a doutrinação de crianças em qualquer religião. Para ele, o simples fato de dizermos a criança católica ou criança muçulmana, judia, é uma forma de abuso infantil. Comparava até o abuso sexual, tão absurdo como falar de criança neoliberal. As provocações são propositais. Se você estiver irritado, não abra esse livro, assim, se você, como eu disse, né, foi bem tradicionalista. Dawkins não trata questões religiosas com deferência. Um dos conceitos que ataca é justamente a ideia de que a religião mereça um respeito especial. Mas se é agressivo para expressar sua indignação com o que considera um dos males mais preocupantes da atualidade. Dawkins refuga o negativismo. Ser ateu não é incompatível com bons princípios morais e com a apreciação da natureza e do mundo. A própria palavra Deus ganha o seu aval na ressalva do Deus aesteniano e o maravilhamento com o universo, com a vida, já manifestado em outros livros do autor Dawkins. Desculpa. Ele encerra o livro com um argumento aí de otimismo e esperança, né? Você poder olhar a vida com otimismo, né? Que é isso aqui que a pessoa tem, né? Essa realidade. Então ele não termina assim, olha, é uma tragédia a vida humana. O Deus aesteniano seria o Deus que está presente aí na criação. Não um panteísmo, mas assim, a criação revela, a criação já é, né, no caso, para Einstein, algo divino. Mas sem a metafísica, né? Sem falar de Deus pessoal, como para nós teístas, que temos fé, que acreditamos, né? Eu acredito. Então é isso, gente. Um livro assim que eu quis ler mesmo para provocar a minha fé. Né? Ao mesmo tempo, ter clareza e lucidez no que acredito, né? No Deus pessoal, acredito, que está sempre conosco. Então é isso, um abraço e até mais.